Olá, nessa videoaula nós vamos falar sobre a estrutura interna do caule. O objetivo, obviamente, é entender como é que os tecidos do caule se arranjam, né? Ou seja, como é que é a organização dos tecidos internos do caule. Nessa imagem nós temos duas fotografias mostrando uma dicotiledônea à esquerda e uma monocotiledônea à esquerda, e vocês veem, como já viram na figura anterior, os arranjos básicos. Nesse caso, o foco é o caule, então nos interessa a região do caule. Em outra videoaula, nós vamos falar especificamente de folhas. Nessa, nós vamos nos concentrar na estrutura do caule. Essas duas plantas são duas plantas agrícolas importantes, mas cabe lembrar que é uma diversidade muito grande nos tipos de caules, nos tipos morfológicos. A gente vai falar de alguns tipos mais básicos e apenas dos arranjos anatômicos internos. Como função, o caule posiciona e estrutura as folhas, particularmente para fazer fotossíntese, ou seja, receber a luz e absorver CO2, para transportar os nutrientes que produz e às vezes receber os nutrientes, e também tem uma estrutura intensa de transporte de água. Além disso, é função do caule de muitas plantas armazenar nutrientes. Você já viu uma figura como essa antes? Mostra um ápice de Coleus blumei, né? A gente vê o meristema apical e duas gemas laterais, dois primórdios foliares, em que esses comecinhos de folhas, né, vão dar origem a folhas, e aqui a gente tem o início de duas folhas mais desenvolvidas, dos pecíolos de duas folhas mais desenvolvidas, das gemas laterais. Se vocês repararem bem, vocês vão ver que essa unidade que contém o meristema apical, uma seçãozinha de caule logo abaixo, as duas gemas e a folha, se repete logo abaixo, em que a gente tem a seção do caule, gema e as folhas, exatamente da mesma forma, exatamente do mesmo padrão. Então a gente pode dizer que o meristema apical, que é um tecido embrionário, ele produz uma unidade do caule, e essa unidade a gente chama de fitômero. Uma unidade do caule tem pelo menos uma folha, um nó, que é a região onde a folha se encaixa no caule, um entrenó e uma gema axilar, tá? Ou gema lateral. Então, quando a gente olha para o caule, quando a gente Desculpe. Então, quando a gente olha para o caule na forma de um corte histológico, um corte transversal, dependendo da espécie de planta, a gente vai ver arranjos diferentes, né? Esse da esquerda representa uma dicotiledônea e o da direita é de uma monocotiledônea, no caso, uma planta de milho. É bastante típico das monocotiledôneas que os feixes vasculares do caule, ou seja, xilema e floema, apenas o caule o caule e as folhas apresentam o sistema vascular arranjado em feixes. Os feixes vasculares aparecem como distribuídos na medula, que é um parênquima. Nesse caso aqui do milho, então, a gente tem essas regiões mais escuras que são feixes vasculares, né? E o nome desse tipo de distribuição é eustelo, mas é um tipo particular de eustelo, é o atactostelo, que significa feixes distribuídos na medula. Já o da esquerda também é um eustelo, ou seja, esses feixes são individualizados, permitindo a origem de folhas verdadeiras, mas o formato como ele se arranja é em anel, em que fica uma região medular no meio. A gente só observa isso, é claro, em regiões muito jovens do caule. E conforme o caule se desenvolve,
Quando há crescimento secundário, vai dar origem à madeira. Então vai ser bem mais difícil de perceber essa região central de parênquima, porque ela se degenera depois de algum tempo, na maioria das plantas. Então a gente percebe as estruturas aqui, ambos de crescimento primário. Nós temos a epiderme, abaixo da epiderme o córtex, que a gente não distingue bem, porque ele é pequeno, muito diferente da raiz, não dá para ver bem aqui. Fibras de feixe, né? Essa região aqui é um feixe vascular. Então a gente percebe que nós temos vários feixes vasculares individualizados. As células maiores são xilema e o floema aqui está meio indistinto. E essa região colorida de vermelho são fibras. E uma coisa interessante a perceber sobre o caule é que o xilema é endarca. É diferente da raiz. Na raiz, a gente viu que os polos de xilema são exarca, e a gente podia, inclusive, classificar ou identificar se era uma monocotiledônia ou dicotiledônia pelo número de polos. No caso do caule, se a gente pegar um pedaço de tecido e analisar a disposição do xilema, mesmo sem a gente saber previamente se aquilo é caule ou raiz, a gente pode identificar, porque o protoxilema é mais interno ao metaxilema. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, a da Unesp, do Laboratório de Anatomia Vegetal, a gente vê, isso aqui é uma planta de lufa. Lufa é uma cucurbitácea. Cucurbitácea tem um arranjo interessante porque ela apresenta floema dos dois lados do feixe vascular. Mas vocês percebem aqui, ó, o xilema tardio, metaxilema, essas duas enormes células de metaxilema, voltadas para o lado da epiderme, e o protoxilema mais internalizado. Todos os feixes vasculares que a gente pegar no caule vão ter esse arranjo. Tá? Isso vale não só para as dicotiledôneas, como para as monocotiledôneas. Tá? Então, todas elas têm o xilema endarca. Quanto ao arranjo do xilema e do floema nos diferentes tipos de plantas, essas duas figuras de cima, isso aqui é um extrato do livro do Krang, mostra duas plantas, eu diria, um pouco mais inferiores, são formas pouco encontradas nas plantas, nas espermatófitas. Essa aqui, ó, é um arranjo anficrival. No arranjo anficrival, o xilema é cercado pelo floema, o floema parece em volta. Na cucurbitácea, um arranjo mais moderno, nas espermatófitas, então, a gente tem um arranjo bicolateral, em que aparece floema dos dois lados do xilema. O arranjo mais comum que a gente encontra em basicamente todas as espermatófitas é o arranjo colateral. No arranjo colateral, a gente tem o floema do lado do xilema. Tá? Xilema para o lado de dentro e floema para o lado de fora. Nesse caso aqui é anfivasal, ou seja, é uma monocotiledônia. O xilema fica por fora do floema, circula o floema, e aqui embaixo as plantas superiores, né? Normalmente a gente vai ver um arranjo colateral e raramente, bem característico nas cucurbitáceas, por sinal, esse arranjo bicolateral com floema dos dois lados. Eu já mostrei essa figura antes, mas eu achei interessante registrar. Esse aqui é um corte transversal de um feixe vascular de milho, em que a gente vê metaxilema, o protoxilema. Então, como a gente viu ali atrás, endarca, né? Então, a gente percebe aqui, né? Então, colateral, floema
para o lado de dentro, xilema para o lado de fora. Feixe vascular, arranjo colateral, floema para dentro, xilema para fora. E o xilema como se arranja? Metaxilema para o lado de fora, junto com o floema, protoxilema para o lado de dentro. Lembrando, é o contrário do que a gente observa nas raízes. Outra coisa interessante é que esse feixe vascular é fechado. Ele não tem um câmbio vascular. Não aparece câmbio vascular. O que a gente vê aqui, ó, é uma bainha, que nesse caso é formada por fibras. No caso do floema, que a gente percebe aqui corado com verde rápido, né? Quando visto de lado, um corte longitudinal, então todas essas são células alongadas, né? O floema continua corado de verde. A gente vê aqui as fibras do floema, né? E aqui dentro a gente vê esses dois tipos de vasos. Reparem que esse daqui, ó, tem um monte de lignina, né? É um arranjo em que essa lignina forma anéis muito próximos. Isso é diferente do protoxilema, que tem alguns anéis esparsos de lignina. Possivelmente, porque no caso do protoxilema, isso permite algum alongamento. Então, mesmo que as células ainda tenham algum alongamento, esses anéis não vão impedir. É claro que vocês observam que esse protoxilema está destruído. Ele se perdeu com o tempo, ele não é funcional mais. Arrebentou as paredes já não existem mais, então não tem como transportar água. Quando no caule maduro de milho, apenas o metaxilema vai transportar água. Então, aqui, como a gente viu, o estelo tipo atactostelo, né, que é característico das monocotiledôneas, aqui é um corte de milho, e ele tem o feixe vascular fechado. Essa aqui é uma imagem um pouquinho diferente da anterior, mas a gente percebe bem o floema, as características de células de tamanhos diferentes, né? Um feixe colateral, xilema, metaxilema, o protoxilema, nitidamente a gente vê alguns resíduos de lignina aqui, e ele está destruído, né? As paredes estão destruídas. E a gente vê também a bainha, reparem na parede grossa da bainha, né, que são células de esclerênquima, bainha de esclerênquima. No caso da nossa dicotiledônia, que é o ranúnculo, nós podemos então ver os feixes vasculares, né, mais ressaltados aqui do lado direito, e vocês percebem as fibras ao lado do floema como basicamente não tem, as células não têm interior. A parede é tão grossa que não tem conteúdo. Então, esse tipo de célula, fibra, a função dela é crescer parede secundária e depositar lignina. Quando ela termina isso, não precisa mais continuar viva. E nesse caso, isso é tão extremo que o conteúdo simplesmente desaparece, não sobra espaço para o conteúdo. E aqui a gente vê, basicamente na mesma cor, por causa da coloração com a lignina, as células do xilema, né? Então, olha só, nesse caso aqui, veja, de novo, o floema está do lado de fora. O xilema, logo mais para dentro do floema, mas a gente percebe que o metaxilema e mais para dentro ainda, o protoxilema, diferente do que a gente viu antes, mas assim como na raiz, caracterizado por células menores. Tá? Então, o xilema é endarca, e com isso a gente consegue identificar cortes do caule, diferenciar de raízes. O câmbio vascular é um tipo de tecido meristemático que ocorre entre o floema e o xilema nas plantas com crescimento secundário.
O que a gente observa, então, é que esse tipo de estrutura, o câmbio vascular, não vai aparecer, por exemplo, aqui em ranúnculo, porque esse sistema vascular é fechado. Isso aqui é uma micrografia no microscópio eletrônico e foi colorizada, ela foi pintada. Elétron não vê cor, tá? Elétron não ressalta cor nenhuma. Nós podemos ver aqui esses grandes vasos, né? Todas essas paredes cheias de pontuação. Então, o xilema, o floema e a bainha de esclerênquima. Tá? Repare, então, que nesse caso a gente não percebe um tecido meristemático, né? Não está claro, não dá para a gente ver uma região de transição. A outra coisa importante aqui, ó, é que como isso é fechado, não tem como se desenvolver um câmbio aqui, tá? Não tem para onde crescer, está fechado. Isso é diferente do que a gente percebe num sistema vascular aberto. Vou mostrar isso aqui para vocês. Olha só, aqui nós temos um câmbio vascular. Vejam que, pelo fato de ser aberto, essas células aqui podem vir a produzir floema para dentro, floema para fora, xilema para dentro, e com o tempo isso crescer para encostar em outro feixe vascular e com o tempo formar a madeira do caule. De novo, a gente não vai falar aqui sobre crescimento secundário. Pois bem, quanto aos tipos, a esses arranjos de feixe vascular no caule, então, as plantas, as espermatófitas, têm um tipo de arranjo chamado eustelo. Tá? E isso permite a origem de folhas mais avançadas, porque no caso do eustelo, a gente tem uma série de feixes individualizados no caule. Esses feixes permitem, então, que se desvie um desses feixes para produzir tanto uma folha, quanto acima da folha, a gente pode encontrar na gema uma conexão vascular que vai ser formada caso ocorra a brotação. Tá? Então, inicialmente, essa gema vascular não está conectada com os feixes vasculares, mas forma essa conexão e se desenvolve graças a essa estrutura, o eustelo, que é a forma mais avançada, né? Aquela que permite, então, a ramificação verdadeira. Existem outros tipos de estrutura menos avançadas quando ocorrem lacunas foliares. Nesse caso, a estrutura do feixe vascular, que forma um cilindro contínuo, ela se desvia e, por causa disso, cria um espaço logo depois da folha, logo acima da folha, que é chamado de lacuna foliar. Vocês percebam que, nesse caso aqui, a gente não vai observar lacuna foliar do mesmo jeito. Tá? Não tem uma quebra da sequência do fluxo. Isso é importante porque o pecíolo da folha, assim como o ramo acima, tem que se conectar com o feixe vascular. Tá? Isso só acontece plenamente no eustelo. Essa micrografia é muito ruim, mas ela mostra uma coisa interessante. Eu encontrei ela para mostrar a queda de uma folha. O que tem aqui, ó, é uma região a gente chama de região de abscisão da folha. Bem, sobre caule é isso que eu tinha para falar por enquanto. Muito obrigado.